Vem pra cá, Tchê Concursos é o lugar. Vem, aprenda com quem sabe ensinar. Olá pessoal, sou o professor Diego Martinez. Estamos no nosso curso de raciocínio lógico para concursos. Esta aula trata de resolução de questões do módulo 2, portanto estamos nas aulas Quebec, né? Então é a primeira aula de resolução, primeira aula Quebec do módulo 2, que trata de proposições compostas, conectivos e tabelas verdades. Então já vimos as aulas teóricas, onde aprendemos os 5 conectivos e as operações, agora faremos questões. Então acompanhe, por favor, no PDF dos senhores aí. Questão número 1. Questão número 1. Exaf. Considere a afirmação P. O que a afirmação P diz? Está aqui ela, afirmação P. O que ela fala? A ou B. Onde A e B, por sua vez, são as seguintes proposições. A. Carlos é dentista. Então, a afirmação A é uma proposição simples. Carlos é dentista. B. O que B é? C, então. Bom, já sei que a B é uma proposição composta. É um condicional. C, então. Onde a primeira proposição é Enio é economista e a segunda é Juca é arquiteto. Tranquilão. Vamos lá. Ora, sabendo que a afirmação P é falsa, no enunciado da questão está me dizendo que a afirmação P é falsa. Não sou eu que estou dizendo, é o enunciado. Tudo bem. A afirmação P é falsa. Tá. O que é a afirmação P aqui? Ó, P é assim. Ó. P é uma disjunção. A ou B. A afirmação P é uma disjunção. Está aqui a afirmação P. Ó. A ou B. Isso é P. A questão diz que isso é falso. Isso é falso. Tá? E não fala nada sobre A e B. Que é A e B? São as componentes da afirmação P. Ó. A é Carlos é dentista. Aqui é Carlos é dentista. E B é se Enio é economista, então Juca é arquiteto. Sobre A e B não me fala nada, me fala apenas da afirmação P. A afirmação P é uma proposição composta que tem A ou B. Ela é falsa. O que eu posso concluir se uma disjunção, ó? Quando que uma disjunção é falsa? Bom, eu tenho que estar na ponta da língua a tabela verdade. Ó. Vamos lembrar? P, Q, P ou Q. Vamos lembrar a tabela verdade do ou? Como é que ela é? Ela é assim, VV, F, F, VF, VF. Quando que a disjunção é falsa? Quando? Só na última coluna. Só nessa última coluna aqui, nessa última linha. Só na última linha que a disjunção é falsa. Em todas as demais linhas, a disjunção é verdadeira. Em todas, é verdadeira na primeira, verdadeira na segunda, verdadeira na terceira. Só é falsa na última linha. E o que acontece na última linha? Bom, se isso aqui é uma disjunção e é falsa, quando que ela é falsa? Só na última linha. A última linha acontece quando os dois são falsos. Bom, então essa conclusão eu já posso tirar. A primeira conclusão. O que eu vou tirar de conclusão? Que o A é falso e o B também é falso. Por que, professor? Porque é uma disjunção. E a disjunção só é falsa quando os dois, o P e o Q, são ambos falsos. Só na última linha. Então, já sei que o A é falso e o B é falso. O A está aqui. A. Carlos é dentista. Bom, o A é uma proposição simples, falsa. Já sei que isso aqui é falso. Carlos é dentista, já sei que não. Olha aqui, ó. Carlos não é dentista. Isso eu sei. As afirmações que dizem que ele é estão erradas. As afirmações que dizem que ele é... Essa aqui está errada, ó. Carlos é dentista, está errado. Carlos é dentista, está errado. Por quê? Porque eu já sei que Carlos não é. Por quê? Porque a afirmação A, a proposição A, Carlos é dentista, eu já julguei que é falso. Beleza. Então já sei que essas duas estão erradas. Agora nós vamos ver a B. O que a B é? A B é uma proposição composta. Se Enio é economista, então Juca é arquiteto. Se Enio é economista, então Juca é arquiteto. Muito bem. Muito bem. O que a questão diz? Eu já concluí o quê? Que B também tem que ser falso. Concluí que B tem que ser falso. Então essa aqui também tem que ser falsa.
tem que ser falso também. Para que a proposição P seja falsa, A tem que ser falso, que é simples, e B também, que não é simples, é composta. Mas que tipo de composição é essa? Que tipo de proposição composta é? Um condicional. E qual é a regra do condicional? Quando que o condicional dá falso? Quando? Lembram? Quando dá Vera Fischer. Só nesse caso. V e F. V e F. Só assim que ela é falsa. A tabela verdade do C, então, é verdadeira em 3 linhas e falsa quando dá V e F. Portanto, eu já sei que Enio é economista, é verdade. Enio é economista. Posso botar aqui, ó. Enio é economista. Isso é verdade. Beleza. E Juca é arquiteto é falso, ó. Juca é arquiteto é falso. Então, o que eu sei que, ó, Juca não é arquiteto. Tá? Não é. Por quê? Porque Juca é arquiteto, deu falso, então Juca não é arquiteto. Tá? Juca não é arquiteto. Vamos simplificar isso aqui. Vou botar assim, ó. Juca não arquiteto. Tá? Então, muito bem. Vamos ver quais as alternativas. Letra A. Carlos não é dentista, ok. Enio não é economista, tá errado. Enio é economista. Então, letra A não é. Letra A não é. B. Carlos não é dentista, ok. Enio é economista, ok. Juca não é arquiteto, ok. Bateu. Letra B. Tá aqui a nossa resposta certa. Letra B. Vamos ver por que a C está errada. Carlos não é dentista, tá certo. Enio é economista, tá certo. Juca é arquiteto, tá errado. Não é, porque aqui deu Vera Fischer. Juca é arquiteto, deu falso. Então, letra C tá errada também. Resposta certa desse meu exercício é a letra, vamos botar aqui, letra B. Essa é a resposta certa. Muito bem, tá? Comigo, primeiro exercício tranquilão. Primeiro exercício tranquilão, eu tinha que saber a tabela do ou e saber quando que é falsa a disjunção. A disjunção só é falsa em um caso, quando P e o Q são falsos. Em qualquer outro caso, a disjunção é verdadeira. E a outra coisa que eu tinha que saber nessa questão é o condicional. Quando que o condicional é falso? Quando? Em um caso só. Um caso só. Quando é verdadeira no antecedente, o antecedente tem que ser verdade, a hipótese, e a tese tem que ser falsa. Somente neste caso que dá falso. Vera Fischer é falso, Vasco na frente do Flamengo é falso, V antes do F é falso, etc, etc. Muito bem, vamos para a questão número 2, acompanha aí. 2. João fez as seguintes declarações. Sou inteligente e não trabalho. Que tipo de declaração é essa? É um conjunção. Conjunção. Sou inteligente e não trabalho. Ele falou algo do tipo assim, ó. Sou inteligente. Não sei por que está dando essas falhas. Falou algo do tipo assim, ó. Sou inteligente e não trabalho. P e Q. Aqui é sou inteligente e não trabalho. Vamos pensar que sou inteligente é P e não trabalho é Q. Não trabalho é Q. Não trabalho é Q. Sou inteligente e não trabalho, tá? Depois, a outra. Esse aqui é um E, ó. A outra é assim. Se não tiro férias, então. Se não tiro férias, então trabalho. Bom, trabalho. Trabalho já tinha aparecido lá em cima, ó. Tinha aparecido não trabalho.
Não trabalho, que eu chamei de quê? Aqui é trabalho, trabalho. Bom, então trabalho vai ter que ser a negação, não que. Ou vice-versa, eu posso botar não que aqui e que aqui, tá? Trabalho, não que. E não tiro férias é uma outra proposição, pode ser R. R. Então o que eu tenho aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho R, então, não que. Tá certo? É o que eu tenho aqui embaixo. R, então, não que. Sou inteligente é P, não trabalho é que, não tiro férias é R, trabalho é não que. Não que é trabalho, tá? Supondo que as duas declarações sejam verdadeiras, é falso concluir que João... Bom, então eu tenho que supor que as duas são verdadeiras, ó. Essa proposição, ela é verdadeira... E essa aqui também é verdadeira. As duas são verdadeiras. As duas são verdadeiras. O que é falso concluir? Está pedindo o que é falso concluir. Supondo que as duas sejam verdadeiras. O que é falso concluir? Vamos olhar aqui, ó. Só nas tabelas verdades. Vamos lembrar das tabelas verdades e vamos resolver por ali. Só aqui, ó. Bom, essa é verdadeira. Verdadeira. P e Q. Qual é a condição para uma conjunção E ser verdadeira? Quando que o E é verdadeiro? Lembrando da tabela do E. Quando que o E é verdadeiro? Só se os dois forem verdadeiros. Os dois têm que ser verdadeiros. Só na primeira linha. Só na primeira linha é verdadeiro. Ele não pode ser verdadeiro se um for falso. Então quer dizer que os dois são verdadeiros. O P é sou inteligente é verdade. E o Q, que é não trabalho, é verdade. Então vamos concluir, ó. Sou inteligente, tá certo? Isso está certo? Sou inteligente. O que mais está certo? Não trabalha. Não trabalha. Não trabalha. Muito bem. P e Q, os dois verdade. Tem que ser. Para dar verdade, tá? Por quê? Porque a questão pediu, ó, supondo que as duas declarações sejam verdadeiras. Então eu vou botar verdade nas duas, ó, verdade nessa e verdade nessa, que é um condicional, as duas verdadeiras. Supondo que as duas são verdadeiras, tá? Para ser verdade, o E tem que ser verdade os dois. O que é o P? O P, ó, o P é sou inteligente, João é inteligente. E o que? Não trabalha. Tem que ser verdade, os dois. Então, ele é inteligente e não trabalha. Agora a outra. R, então, não que tem que ser verdade. Portanto, não pode dar Vera Fischer. O não que eu tiro daqui, ó. O que é verdade. O que é verdade. O não que tem que ser o quê? Tem que ser falso. Porque o que é verdade, não que é a negação. Tem que ser falso, tá? E o que é o não que? Ó? O não que é trabalho, tem que ser falso. Trabalho é o não que, tem que ser falso. Muito bem. E o R? Para dar verdadeiro aqui, pessoal. Para dar verdadeiro. Pode ser verdadeiro o R? Pode ser? Claro que não. Se o R fosse verdadeiro, ia dar Vera Fischer, V com F. Não pode. Então o R tem que ser falso necessariamente, para que F com F dê V. Aí fecha tudo, ó. A primeira proposição P, verdade, e a segunda proposição Q, que é não trabalho, verdade. Deu verdade na primeira, como o enunciado disse. Aqui, não tiro férias, falso. Não tiro férias, falso, que é o R. Então, trabalho, falso, que é o não que. Falso também. Falso com falso dá verdade. Muito bem. Então, ó, R é falso. O que é o R? Não tiro férias, falso. Então, quer dizer que ele tira férias. E o não que, o que é? Não que, ó, trabalho, que deu falso. Trabalho deu falso. Então quer dizer que o quê? Não trabalho. Já sabíamos, né? Ó, não trabalho, já sabia. Não trabalho, já sabia, tá aqui, ó, não trabalho. Então é inteligente, não trabalha e tira férias.
O que é falso concluir? Isso aqui é o que é verdade, ó. Isso aqui é a conclusão certa. Agora, o que é falso? Letra A, é inteligente? É falso concluir? Não, é inteligente, é verdade. B, tira férias, é falso concluir? Não, tira férias é verdade. Letra C, trabalha, é falso concluir? Sim, tá aqui. Aqui tá falso, ó. Trabalha. Isso é falso concluir. Essa é a nossa resposta certa. Letra C. Por que é falso concluir? Porque ele não trabalha, não trabalha. Letra D, não trabalha e tira férias. Isso está certo. Letra E, trabalha ou é inteligente. Isso está certo? Está certo, porque olha só, trabalha é falso, porque ele não trabalha, mas é inteligente é verdade. E como o conectivo aqui é ou, basta que um seja verdade para que essa proposição seja verdade. Todas são verdades, com exceção dessa aqui, essa é falsa. As outras são verdade. Tá? E, portanto, a resposta certa desse exercício é a letra C. Letra C. Entenderam ou não? Sim, né? Tá fácil. Comigo de novo, então. Então, essa questão número 2, que fala aí, sou inteligente e não trabalho, diz assim, considere verdadeira as afirmações, as duas afirmações. Sou inteligente e não trabalho. Essa afirmação toda verdadeira, só pode ser verdadeira de um jeito. O conectivo é o E, para ser verdade, os dois têm que ser verdade. Os dois. A de baixo é um condicional. Se não tiro férias, então trabalho. Bom, essa para ser verdade pode ser de várias formas. V com V, F com F e F com V. Mas tem uma proposição que já apareceu em cima, modificada, né? Então eu tenho que usar aquela mesma em cima, porque as proposições estão no mesmo exercício. O que me faz concluir que só tem um jeito, que é a primeira falsa e a segunda falsa. E aí eu consigo matar o exercício. E no final o exercício pede qual das alternativas é falso concluir. E a gente chega à resposta que está na letra C. Muito obrigado por essa questão e vamos a número 3, tá? Número 3, CESP. Questão número 3, CESP, acompanha aí. Na análise de um argumento, podem-se evitar considerações subjetivas por meio da reescrita das proposições envolvidas na linguagem da lógica formal. Considere P, Q, R e S sejam proposições. Então, P, Q, R e S são proposições. E que esses símbolos, ó, o tio, esse chapeuzinho e a setinha sejam os conectores lógicos, que a gente estudou e a gente conhece eles. Representam, respectivamente, E, a gente já sabia, ou... o ou até não apareceu aqui, pulou, mas não tem problema, o ou é assim, ó. Ou, né, E, ou, negação, que é o tio, o ou é assim, o E é assim, a negação, que é o tio, e a setinha, que é assim, tá? E, ou, negação, e o conector condicional, que é esse aqui. Considere também a proposição a seguir. Ó, abre aspas. Quando Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, vírgula, ele sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro trocado. Quando Paulo vai ao trabalho de ônibus ou esse aqui, ó, esse aqui, ou de metrô, vírgula, ele sempre leva um guarda-chuva e, que é esse aqui, e também dinheiro trocado. E leva também dinheiro trocado, tudo bem. Assinale a opção que expressa corretamente a proposição acima em linguagem lógica formal, assumindo que P seja a proposição quando Paulo vai ao trabalho de ônibus. Então tá aqui, ó, Paulo vai ao trabalho de ônibus, esta é a proposição P. Que quando Paulo vai ao trabalho de metrô, ou de metrô, na verdade aqui está elíptico o verbo, vai ao trabalho de metrô, tá aqui, ó, tá elíptico, ó, ou Paulo vai ao trabalho de metrô, então vai ao trabalho de metrô é o que? Aqui está a proposição que aqui, vírgula, ele sempre leva um guarda-chuva. Ele, Paulo, leva um guarda-chuva. Que proposição é essa pelo enunciado? Ele sempre leva um guarda-chuva. Essa é a R. E também dinheiro. E também leva dinheiro, ó.
ele sempre leva dinheiro trocado. Tá elíptico, ó. Ele também leva dinheiro trocado aqui. Então aqui é a proposição S. Então eu tenho a P, a Q, a R e a S. Qual dessas aqui representa corretamente isso aqui? Para resolver essa questão, vocês têm que observar o seguinte. Eu tenho essa palavra quando. Isso é um conectivo? É. Aqui tem uma vírgula, ó. Não está explícito o condicional nessa questão. Ele está implícito. Vejam como o significado disso aqui é um significado de um condicional, ó. Quando Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, vírgula, ele sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro trocado. Vê se não dá para pensar assim. Se toda vez que Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, então ele leva sempre um guarda-chuva e também dinheiro. Na verdade, aqui essa vírgula, ela representa um conector implícito. Se, vírgula, então. Às vezes a gente não precisa dizer o então. Por exemplo, se a canoa não virar, eu chego lá. Eu não preciso dizer, se a canoa não virar, então eu chego lá. Essa vírgula, ela omite, na verdade, ela substitui o conectivo que está implícito. E esse quando, ele faz o papel de se então, ó. Quando estudo, passo. Dá para pensar, se estudo, passo. Então isso aqui é um conectivo? É. Então vamos pensar assim, ó. Existe um se então aqui. Tem uma coisa que está antes do se então, que a gente chama de antecedente, e tem outra que está depois do então. Esse conectivo aqui geralmente é o dominante, ó. E essa vírgula, essa forma de ler essa frase indica que o conectivo dominante é o se então, ó. Quando o Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, então ele sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro trocado. O conectivo dominante é o se então. Essa vírgula acentua isso e quando tiver que escolher prioridades, o conectivo dominante tende a ser o se então. Então como é que ficaria primeiro, ó? O antecedente. Paulo vai ao trabalho de ônibus, P. E ou, conectivo ou. Que o que é? Ou de metrô, é o que? Então é P ou que, ó. P ou que. Então, o que vem? Ele sempre leva um guarda-chuva. Sempre leva um guarda-chuva é R. E também leva dinheiro trocado. E dinheiro trocado. Dinheiro trocado é o S. Então tá aí. P ou que, então R, E, S. Aqui é o ou. Aqui é o ou. E aqui é o E. E esse aqui é o se então, que está elíptico aí, ó. Se então. Tá certo? Então, qual é a resposta certa? Resposta certa é a letra D. P ou que, então R e S. Tá? Resposta certa é a letra D. Tá bom comigo mais uma vez, então, amigos? Veja só, a palavra quando é utilizada em lógica, muitas vezes, para substituir o se então. Pensa assim, se a canoa não virar, então eu chego lá. Posso pensar, ó, quando a canoa não virar, eu chegarei lá. Quando a canoa não vira, eu chego lá. Se, então. Quando eu estudo, eu passo. Qual é a semântica que sai daí? Toda vez que eu estudo, eu passo. Se eu estudo, eu passo. Entendem? O conectivo dominante, ó, se sou gaúcho, então sou brasileiro. Se João é gaúcho, então João é brasileiro. Eu posso usar o quando. Quando uma pessoa é gaúcha, então ela é brasileira. Por quê? Porque ser gaúcho é uma condição suficiente para ser brasileiro. Se eu digo, quando a canoa não vira, eu chego lá, eu estou dizendo que a canoa não virar. Não virar é uma condição suficiente para se chegar lá. E se chegar lá, é uma condição necessária para a canoa não virar. Veja, é sempre um parzinho. P, então. Eu posso usar o quando. Quando P, que. Quando P, não preciso botar o então, vírgula, que. Quando P,
que. Quer dizer, CP, então que. Foi o que o CESP usou nessa questão. O quando indicando o condicional, tá? O antecedente era uma proposição composta, que vai entre parênteses, tem que ir entre parênteses, e o consequente também é uma proposição composta, que vai entre parênteses. Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma nessa aula. Número 4, vamos tentar fazer rapidão essa número 4 aí. Fundatec. Muito bom, vamos lá. Considere as seguintes premissas de um argumento. Se eu chego cedo ou está chovendo, então eu consigo passar na prova. Ó, se, ou e então, tá? Vamos fazer assim. Eu chego cedo é P. Está chovendo é Q. Eu consigo passar na prova é R. Então o que eu tenho no número 1? No número 1 eu tenho isso aqui, ó. P ou Q, P ou Q, que é o antecedente, ó. Se eu chego cedo ou está chovendo, esse é o meu antecedente, então, que é o conectivo dominante, então eu consigo passar na prova, R. É isso que está na minha 1. Vamos ver a 2. Se eu consigo passar na prova, então farei uma viagem. Eu consigo passar na prova, já apareceu em cima? Apareceu, ó. Eu consigo passar na prova, como R. Então aqui, se eu consigo passar na prova é R, então farei uma viagem. Farei uma viagem é S. Vamos botar como S, tá? Como é que é número 2? Número 2, então, ó. Se eu consigo passar na prova é R. Então farei uma viagem é S, tá? 3. Eu não farei uma viagem. 3 é eu não farei uma viagem. É simples. Então aqui é não S, tá? Muito bem, então tá aí, barbadinha. A 3 é não S, ó. 3 simplesmente não S, tá? Aí o que o enunciado da questão quer? Para que o argumento acima seja válido, sua conclusão deve ser. Comigo rapidão. Para te avaliar um argumento, e nós vamos treinar isso muito nas questões que virão, sempre deves considerar as premissas verdadeiras. Não tem como avaliar argumento considerando premissas falsas. Então, vamos considerar hipoteticamente verdade todas as premissas. Vamos a ela. Essa primeira tem que ser verdade, essa segunda tem que ser verdade e essa terceira tem que ser verdade. Vamos ter que dar uma acelerada, então olha aqui. Depois a gente vê isso aqui com calma. Não S é verdadeira, tem que ser, porque para avaliar um argumento tem que ser verdadeira as 3. Se não S é verdadeira, S tem que ser falso. S tem que ser falso, porque não S tem que ser verdade. S sendo falsa, o R não pode ser verdade. O R tem que ser falso também. Falso, falso, para dar verdade. Aí vem para cá, ó. R tem que ser falso. Saiu daqui, R falso, veio para cá, R falso. Tá? E agora aqui, ó. Para ser verdadeiro aqui, aqui não pode ser verdade. E é o ou. Então aqui tem que ser falso também. E para ser falso aqui, só se as duas forem falsas. P tem que ser falso e Q tem que ser falso. Não pode um deles ser verdade, porque se um deles for verdade e o conectivo é o ou, como o conectivo é o ou e um deles for verdade, aqui vai ser verdade. Para ser falso aqui, os dois têm que serem falsos. Então vejam só, o P é o quê? Eu chego cedo, P é falso. Depois, está chovendo, é falso também. Que mais? Eu consigo passar na prova, R, é falso também. Tudo falso, tá? E aqui eu não farei uma viagem, essa aqui sim é verdade, né? Eu não farei uma viagem, é verdade. Porque é uma das premissas. O S em si, como é que é o S? O S em si tem que ser falso, o S, tá? Então vamos lá, para que esse argumento acima seja válido, sua conclusão deve ser: eu não chego cedo. Eu não chego cedo. Como é que tá certo isso ou não? Eu chego cedo é falso. Então eu não chego cedo, ok. Não está chovendo. Está chovendo é o quê? É falso. Não está chovendo. Eu não consigo passar na prova. Eu consigo passar na prova é o R, que é falso também. Então, essa aqui está certa. A letra A é a resposta certa. Na próxima aula eu vou tratar melhor isso aqui, tá, pessoal? Então, comigo aqui. Na próxima aula eu vou retomar essa questão, explicar ela com mais calma, ficou meio corrido aqui, mas aguardo vocês na próxima aula e eu vou tratar melhor dessa questão, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.
tenha um futuro melhor. Professores experientes, Tchê Concursos é o lugar.